Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de setembro, nós vamos meditar de Lamentações, do capítulo 1 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Finalizamos ontem o livro de Jeremias, né, com 52 capítulos. E agora nós vamos entrar no Lamentações, que é de Jeremias também. E aqui no Lamentações de Jeremias, nós vamos meditar nele hoje, são apenas 5 capítulos, né? E o contexto dele está lá traçado como no livro anterior, em Segundas Crônicas, né? Do capítulo 35. E ele vai trazer, né, como o próprio nome já o diz, o lamento deste profeta. Nós podemos ver que a Síria, ela deixava de ser uma potência, né, como nós vimos no próprio livro de Jeremias, e quem se torna uma grande potência, potência mundial, é a Babilônia, né? E nós vamos ver que há sempre uma disputa de poder entre a Babilônia e o Egito. Claro que no finalzinho do livro de Jeremias nós vamos ver a prestação de contas, não é? A partir dali do capítulo 46, Deus trazendo profecias de acerto de conta, de destruição, né? Sobre a Síria, que começou com ela, depois com o Egito e por fim a grande Babilônia, né? Então, nós podemos ver que depois que Judá é destruído, Israel também, né, toda ali o templo, Jerusalém, ele é destruído em meados de 586 a.C., o povo é levado em 3 etapas para o exílio babilônico, né? Isso vai ocorrer em 597, 586 e 582 a.C. Os exilados, eles no início era apenas uma pequena parcela, os nobres, né? Nós vemos ali a figura de Daniel, os seus amigos, foi essa primeira leva aí, né? Vamos dizer que eram os melhores no termo de liderança política, né? Eclesiástica, os intelectuais, os nobres, esses foram levados primeiros. Os camponeses, né? Os camponeses aí bem ligados à nobreza também. E aí nós vamos ver que foi deixado para trás, né? E tiveram que viver sem liderança, perdendo a sua identidade como povo. Eles passaram a ser governados por governadores instituídos por Nabucodonosor. Nós vimos isso no finalzinho do livro de Jeremias, né? E aí, como alguém podia sobreviver a todo esse pano de fundo, toda essa calamidade, toda essa tristeza? Quem? Jeremias. Isso mesmo. Nós vemos que esse profeta, ele transmite, né, uma dor intensa, uma dor pessoal, uma dor universal, à medida que ele vai recontando todos os acontecimentos, né, em torno da calamidade que se torna Jerusalém. E o livro de Lamentação é realmente uma lamentação por tudo que havia sido perdido, né? E o próprio Jeremias, né, vai trazer aqui uma característica de um livro poético. O tema dele, né, o tema principal do livro de Lamentação é mostrar a soberania de Deus e a justiça dele, os seus juízos, né? Mas há sempre uma esperança de Deus ao seu povo. Isso é uma característica, né? Deus não deixa ninguém sem esperança. Jerusalém destruída e desolada. É assim que começa o capítulo 1. Como jaz solitária, a cidade outrora populosa tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho forçado. Chora, chora de noite e suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos
os que a amavam, todos os seus amigos procedem perfidamente contra ela, tornam-se seus inimigos. Judá foi levada para o exílio, afligido sobre grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. O caminho de Sião está em luto, porque não há quem venha às reuniões solenes. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes. E ela mesmo se acha em amargura, os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor as afligiu por causa da multidão dos seus pecados, em algumas versões, de suas prevaricações. E os seus filhinhos tiveram que ir para o exílio. Em frente a frente com o seu adversário. Das filhas de Sião já se passou todo o seu esplendor, e os seus príncipes ficaram como corços que não acham pasto e caminham exausto. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as tuas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos dos adversários. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honraram a despreza, porque lhe viram a nudez, que ela também geme e se retira envergonhada. Então nós vamos ver que o capítulo 1 é esse lamento em forma de poesia por uma destruição, porque só há desolação em todos os cantos, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 2 é a tristeza de Sião que provém do Senhor, né? Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira, a filha de Sião precipitou o céu, a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, e derrubou o seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra, profanou o reino e os seus príncipes. O furor da sua ira cortou a força de Israel e retirou a sua destra de diante dos seus inimigos. Olha só. E ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou os seus arcos, qual inimigos firmou sua destra, como adversário a destruiu. E o que era famoso à vista derramou o seu furor como fogo na tenda das filhas de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu todas as suas fortalezas, multiplicou nas filhas de Judá o pranto e a lamentação, demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, e destruiu o lugar da congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa, o sábado, a indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e os seus sacerdotes. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. E esse vai ser o lamento transcorrido ainda no capítulo 2. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou. O coração de Jerusalém clama pelo Senhor. As muralhas da filha de Sião corram suas lágrimas como ribeiro de dia e de noite. E não te dê descanso, nem pare de chorar a menina dos seus olhos. Levanta-te, clama à noite, o princípio das vigílias, e derrama como água o coração perante o Senhor. No capítulo 3, nós vamos ver que o povo é convidado para quê? Reconhecer o seu pecado. Eu sou o homem que viu a aflição,
pela vara do furor de Deus. Ele me levantou e me fez andar em trevas e não há luz. Deveras ele volveu contra a minha mão e contínuo todo dia fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos e edificou contra mim e me cercou de veneno e dor. Fez habitar em lugar tenebrosos como os que estão mortos para sempre. E aí ele vai falando, né, como ele se sentiu. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia fartou-se-me de amargura, saciou-se de mim o absinto. Fez-me quebrar pedrinhas de areia nos meus dentes e cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueceu-me do bem. Então eu disse, já pereceu minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te, Senhor, da minha aflição, do meu pranto, da minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. É isso que o profeta fala, né? Esperança de auxílio, de misericórdia vinda de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Foi Jeremias que disse isso no capítulo 3 e no versículo 22. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. És a minha porção, Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, isto em silêncio. Bom é para os homens suportar o jugo da mocidade. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos do homem. Ou seja, o que ele está dizendo, tudo que Deus permite chegar até nós tem um propósito. É consequência dos nossos atos. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus do céu, dizendo: nós prevaricamos, nós pecamos, fomos rebeldes e tu não nos perdoaste, cobriste-nos com a tua ira. E aí ele faz um lamento de arrependimento, né, diante do Senhor. E aí ele fala da destruição do templo, o sofrimento que eles sofreram com o cerco de Jerusalém, né, um sofrimento que acabou como era já previsto, né, na destruição de Jerusalém, do templo, de tudo que ali havia. E no capítulo 5, os fiéis pedem pela misericórdia de Deus. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa esperança passou a estranho e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos país, nem pai, nem mãe, como viúvas somos. Submetemos aos egípcios, aos assírios, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das tuas mãos. E aí ele fala: cessou-se o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Tu, Senhor, reinas eternamente, do teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerás de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Porque nos rejeitaste totalmente? Porque te enfureceria sobremaneira contra nós outros? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos, olhar para este povo
e ter a lição de sempre nos arrependermos diante dos nossos pecados, lembrando que as tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Por isso colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.